Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, Excelentíssimo Senhor Secretário Regional de Turismo e Cultura, Excelentíssima Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, demais entidades militares e civis presentes, Excelentíssimo Magnífico Reitor da Universidade da Madeira, Senhor Bastonário da Ordem dos Economistas, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Queria iniciar esta intervenção agradecendo de forma verdadeiramente sentida a todos, e são sempre muitos, quanto contribuíram para a organização desta 14ª Conferência. Nomeadamente ao Rui, à Cristina, aos Ruis, à Cristina, ao Luís, ao João, ao Sérgio, pela disponibilidade e entusiasmo com que prontamente aceitaram este nosso repto. Aos patrocinadores, a todos eles, pelos fundamentais apoios que facultaram a mais esta edição, para mais no contexto económico que têm passado e vivido. Aos órgãos de comunicação social que decidiram, uma vez mais, cobrir este evento e os seus conteúdos e ajudar na sua divulgação. Aos fornecedores, pela disponibilidade, paciência e profissionalismo com que corresponderam a todas as nossas expectativas. A toda a equipa de ordens economistas, quer da estrutura regional, quer da nacional. Ao Rio Leão Martins, bastonário da nossa ordem, hoje aqui novamente presente, naquela que será a sua última conferência, no cargo do qual em breve se despedirá, mas que certamente na primeira das do resto da sua vida e carreira. Aproveito este momento para lhe agradecer todo o apoio que sempre deu às diversas direções regionais que consigo trabalharam, pelo seu carinho pela Madeira e pela amizade construída. Será sempre bem-vindo à nossa estrutura e nas nossas vidas. Desejamos-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais. Bem-aja. At last but not least, aos conferencistas, para quem é orientada esta organização, juntamente com toda a comunidade que poderá usufruir livremente e online, quer da conferência em si, quer das conclusões e recomendações que dela resultem e que oportunamente constarão no nosso site. Há 2 anos, na 13ª edição da Conferência Anual do Turismo, iniciei a minha intervenção com a seguinte declaração: a direção de todos os assuntos económicos é, numa economia e sociedade de mercado, tarefa dos empresários, capitalistas e empreendedores. É deles o controle da produção dos bens e serviços. São eles que estão no comando e dirigem o navio. Confirmando que nesta vida e neste planeta as únicas garantias que temos são a escassez de recursos e o termos de conviver permanentemente com incerteza, bastaram um pouco mais de 3 meses para que aqueles que, com nenhum skin in the game, os poderes políticos, um pouco por quase todo o mundo, decidissem decretar, em pleno pico da era da globalização, inéditos e forçados confinamentos totais e limitações brutais à livre circulação de pessoas e, com isso, terem travado a fundo parte muito significativa da principal atividade do ser humano e que lhe garante, primeiro, a sobrevivência e depois um melhor bem-estar continuado, a atividade económica. A economia vê-se depois, decretaram. Estimava-se até à altura que o setor do turismo representasse um peso direto e crescente na economia da ramo superior a 25%, devendo esse número ultrapassar confortavelmente os 30% se fosse possível medir e considerar impactos indiretos no PIB da região. O facto é que, a partir de meados de março de 2020, o setor viu-se obrigado a parar a sua atividade e ficar numa situação de total incerteza quanto à duração dessa interrupção forçada e de que forma e que em condições uma eventual normalização das suas condições operacionais ocorreria no futuro. Perante o repentismo e brutalidade da travagem imposta por governantes, as empresas e empreendedores do setor fizeram o que lhes foi possível para estancar a sangria de recursos financeiros que tal inédita situação, obviamente, lhes ia provocar. Contrataram moratórias no crédito financeiro, agarraram todas as oportunidades de aceder a linhas de crédito específicas, entretanto disponibilizadas com mais ou menos garantias pessoais, recorreram aos novos e a tradicionais programas de layoff e tentaram reduzir ao máximo todos os custos operacionais, tendo sido obrigado pelas circunstâncias e para aumentar as suas probabilidades de sobrevivência a não renovar grande parte dos contratos a termos que se iam vencendo, independentemente da valia que os colaboradores dispensados traziam para o seu negócio. A lagartixa teve assim que sacrificar a sua cauda.
Também nesse período em que a palavra ciência servia para tapar todos os buracos e justificar todas as continuadas intervenções estatais e retirada, alegadamente temporária, de direitos individuais e naturais básicos às pessoas, como se Milton Friedman não nos tivesse ensinado que nada é tão permanente como as medidas provisórias dos governantes. Dizia então que tudo foi permitido em nome de algumas partes de certas ciências criteriosamente escolhidas e que, à força, tudo teve de ser aceito e tolerado em seu nome. Curiosamente, ou não, uma das ciências que foram convenientemente ignoradas ao longo deste período foi a ciência económica pura, a suportada empiricamente, a das causas e efeitos comprovados desde que existem registros e não sujeita a humores, feias, crenças, vontades e soberba humana. Essa cá ficou bem confinada e as consequências dos atos praticados sobre si ficaram, como referi, para se ver depois. Destas, e entre muitas, relembro. A inflação. Assistimos há 13 anos ao assustador aumento continuado e acelerado do balanço do FED e do BCE através de complexos programas de afrouxamento monetário, quantitative easing, compra de ativos, controle de curva das taxas de juros, que no fundo se resumem a políticas de expansão da massa monetária, ou o que popularmente se classifica de imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã. Agora, estamos a sentir, no dia a dia, a inevitável consequência dessa política de colocar mais dinheiro atrás do mesmo número ou menos de bens e serviços disponíveis. É a inflação. Esse imposto sobre PMEs, sobre pobres, sobre classe média, bem como de aforradores, que, classificada primeiro por um duvidoso índice do preço dos consumidores, que era inexistente, passou depois a ténue, agora é temporária e em breve será claramente pelos seus criadores identificada como sendo culpa dos gananciosos empresários, logo exigindo-se a inevitável intervenção estatal com controle de preços pelos sábios decisores, que culminará provavelmente em um regular convívio com bolivarianas prateleiras vazias. A lei da oferta e da procura. Manter procura ou até aumentá-la com estímulos artificiais suportados em emissão de moeda ou dívida nova e restringir a oferta através de burocracia, bloqueios, proibições, subsídios à não produção, etc. E surpreender-se com a escassez abundante e consequentes aumentos de preços em commodities, mão de obra, serviços, bem de consumos e capital, de consumo e de capital, é de facto notável quase 300 anos depois do nascimento de Adam Smith. O multiplicador do gasto público. Tal como o Yeti, o abominável homem das neves, muito se fala do efeito benigno na economia dos gastos públicos, através do chamado multiplicador keynesiano do gasto público, onde €1 em dinheiro público gasto representa um impacto positivo maior do que esse euro na economia. De ambos se fala muito, de os ver, já nem tanto. A estagnação. Há muito que sabemos que a dívida pública crescente retira a capacidade de retorno de novos gastos públicos. De facto, existem estudos maduros, independentes e credíveis, como o inatacável Reinhard Rogoff, que apontam para que, com níveis de dívida superiores a 90% do PIB, os ganhos reais do crescimento económico da nova dívida são negativos. Ou seja, por exemplo, se um governo se endividar em €1 adicional, não apenas não se consegue €1 adicional de PIB, mas apenas 90 ou 85 cêntimos e, consequentemente, a dívida cresce mais do que a economia. Portugal é apenas uma validação prática desta teoria. A origem do dinheiro que os governos utilizam para gastar os seus gastos. Existem 3 respostas. Ou o governo aumenta impostos, ou endivida-se junto de bancos, pessoas e empresas, ou simplesmente, se tiver essa ferramenta, imprime dinheiro. Em todos eles, retira-se dinheiro da economia produtiva para se entregar a quem tem muitos incentivos para o aplicar mal e que apresenta sempre um vasto currículo vitae de grande competência em esbanjamento. É neste ambiente que, habilmente e para nos dar alento e esperança, nos acenam há ano e meio com um PRR, uma tal de bazuca, com certeza da mesma família da pipa de massa que aí vem, como foi classificado, de forma também tão eloquente e polida, o quadro comunitário 1420 pelo então Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. Qual panaceia que curaria, em definitivo, todas as enfermidades da nossa economia e sociedade, se a soubermos usar bem.
e se não cometermos os erros do passado, tal como se pede ao PRR. Se é isto, quisermos de facto enfrentar a realidade e aceitar que não se perspectivam normalizações das cadeias logísticas globais de abastecimento antes do segundo semestre de 2022, com todos os impactos esperados pelo consequente aumento de incertezas e que se refletirá em altas de preços e baixas disponibilidades de commodities, bens de consumo e de capital, bem como de serviços disponíveis. Todas as principais economias do planeta estão a rever constantemente em baixa as suas perspectivas de recuperação dos respectivos PIBs após as grandes quebras verificadas em 2020 como consequência dos lockdowns impostos. A maior economia do planeta, os Estados Unidos da América, está a sofrer e a conviver com regulares shortages e as soviéticas prateleiras vazias nas lojas e supermercados fazem parte do cotidiano de muitos americanos. A segunda maior economia do mundo, a China, atravessa um arrefecimento de dimensões que poderão ser bíblicas no mercado imobiliário e está a conviver com regulares shortages energéticos que levam cidades inteiras a operar partes significativas do dia sem eletricidade, com pessoas a terem de subir arranha-céus a pé e fábricas, as que produzem muito daquilo que precisamos e queremos consumir, incluindo fertilizantes agrícolas, a terem de encerrar regularmente por longos turnos. A Alemanha, a maior quarta economia do planeta e o motor da economia europeia, está, fruto de uma política acelerada de greenificação da sua economia, marcada por encerramentos de centrais nucleares e a carvão, a braços com o que se prevê vir a ser uma longa crise energética e inflacionária que lhe já está a retirar de forma significativa competitividade económica. Apesar da crença generalizada dos chamados especialistas e dos mercados financeiros que os novos senhores do universo, os não eleitos banqueiros centrais, manterão por muito mais tempo a política de taxa de juros zero ou até negativa, a custo propositado de uma inflação que terá continuadamente poder de compra a reformados, assalariados e a forradores, há o risco real de, depois de o gênio ter saído da lamparina, a inflação ficar completamente descontrolada e isso obrigar, em especial pelos eleitores alemães, a uma revisão inesperada, abrupta e em alta das taxas de juros por parte do BCE e, com isso, rebentar com as muitas bolhas que populam os mercados, do acionista ao da arte, passando pelo imobiliário. E assim comprometer severamente a estabilidade dos orçamentos estatais, de empresas e famílias, todos historicamente em picos inéditos de endividamento. Os impactos da imposição crescente da chamada ESG, a política globalista de sustentabilidade ambiental, social e de governança, que apesar de desconhecidos, dada a dimensão da ambição da mesma, terá impactos muito significativos em termos de custos operacionais e de necessidades de investimento e adaptação que exigirão o que mais falta a Portugal e à Madeira: capital. Temos então uma série de importantes desafios macroeconómicos globais, aos quais nem queremos acrescentar os enormes riscos geopolíticos que estão em cima do tabuleiro do xadrez político mundial, que o setor do turismo regional tem de contar enquanto e obrigatoriamente terá de forçar uma imperativa recuperação. Recuperação esta que tem de contar ainda de forma mais direta e, entre outros, com incertezas quanto ao que será a atitude dos governantes no que concerne a novas e continuadas restrições impostas à economia ao abrigo de eventuais novas evoluções virais em cima de serviços nacionais de saúde há muito em colapso. Num eventual cenário global mais positivo no que concerne à normalização da vida das pessoas e regresso a uma normalidade de circulação das mesmas, os mercados tradicionalmente concorrentes da região autónoma da Madeira, bem como todos os que sofreram ainda mais restrições estatais nos últimos 20 meses, vão reagir em força, usando legitimamente todas as suas vantagens competitivas para captar também eles turistas. O aumento brutal dos custos operacionais de funcionamento, custos de mercadorias vendidas, pessoal e fornecimentos de serviços externos, derivado da política inflacionária em curso, que dificilmente conseguirá ser passada pela generalidade dos agentes ao cliente final, via aumento de preço, logo reduzindo margens das empresas e a sua capacidade de investimento futura, logo a sua sobrevivência a médio prazo. Ainda no que ao pessoal diz respeito,
aumentos cavalgantes do salário mínimo decretado nos últimos anos, sempre várias vezes acima do aumento da produtividade, aproximando aceleradamente do nível médio dos salários praticados, agravando problemas de paz social e de produtividade dentro das empresas. Um lastro de empresas mais endividadas e menos capitalizadas em todo o setor, logo com menos agilidade e capacidade de investir em inovação e adaptação, essas ferramentas fundamentais na definição de vencedores. Os desafios das limitações do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, que continuam por resolver. A falta de mais voos e de mais alternativas competitivas às companhias aéreas que servem o destino, o que a fragilidade, incerteza, falta de estratégia da gestão pública da TAP só vieram agravar. Também eventuais impactos negativos na paisagem da RAM durante e depois da execução do vasto programa de obras que o PRR, em simultâneo com o novo quadro de fundos europeus, com certeza alimentará. A pouca competitividade fiscal de Portugal e, consequentemente, da Madeira na atração de capital físico e humano externo. Contudo, e como defendia Epicteto, representante máximo da filosofia estoica à qual o hino da nossa região faz referência, devemos focar o nosso esforço naquilo que conseguimos contribuir para solucionar. E é por isso que nesta conferência conseguimos, uma vez mais, reunir um conjunto de oradores com muita experiência, saber e presença no jogo que nos ajudarão a perceber como o setor se portou ao longo destes 20 meses, que desafios temos pela frente e como sugerem que devemos tentar ultrapassá-los e até explorar oportunidades que sempre surgem em cenários de fortes mudanças estruturais. Novamente, obrigado pela presença dos mesmos. Termino então como comecei, relembrando que a direção de todos os assuntos económicos é, numa economia e sociedade de mercado, tarefa dos empresários, capitalistas e empreendedores. É deles o controle da produção dos bens e serviços. São eles que estão no comando e dirigem o navio. Se, enquanto sociedade, deixarmos que tal aconteça mais recorrentemente, não duvido que consigamos sair vencedores e atenuar seriamente muitos dos impactos globais para os quais não nos compete encontrar solução e até florescer com eles. Assim, a cauda crescerá novamente e, se porventura não condenada, ao contrário da lagartixa, a crescer cada vez de forma mais pequena. Uma vez mais, obrigado a todos pela presença e audiência e desejo uma boa e produtiva manhã. Obrigado.